Fala tiozinho, tiazinha, mas esse vídeo é pro futuro. Bora falar sobre herança emocional. Sabe quando você já sentiu que não deveria estar sentindo o que está sentindo, ou que não sabe se está certo o que você pensa, ou o que você sabe sobre o que você sente, ou as emoções que se acumulam dentro de tudo? A gente vai falar sobre isso aqui hoje e também sobre sentimentos, gatilhos, memórias, logo depois da vinheta. Gatilhos emocionais, herança emocional, a gente tem tudo isso durante a nossa vida. E a maior parte das coisas que acontecem com a gente é quando a gente tem um bullying, né, que a gente recebe essa informação, quando a gente tem um trauma, quando a gente recebe uma descarga de emoção, quando a gente tem um desequilíbrio emocional, a gente começa a passar a entender o que não está certo, o que está errado. E essa dificuldade da gente conseguir gerir essa emoção, a gente não consegue transformá-la em atitudes. O que são atitudes? Atitudes são um conjunto de situações, emoções, sentimentos da qual você aplica a alguém para demonstrar apenas um meio de comunicação emocional. Como funciona? Muitas pessoas acham que o amor é um sentimento, mas não. O amor é um conjunto de emoção da qual você dá liberdade de a pessoa poder acessar você quando está motivada, acessar você quando ela está feliz, acessar você quando ela está brava por confiar em você, a emoção do amor. Então é um conjunto de emoções da qual você tem uma atitude para receber a outra atitude da pessoa. Então ela vem com muita confiança, que também faz parte de uma atitude, e também é uma atitude para que você possa aplicar esse meio de comunicação. O que são as emoções? As emoções são reações neurais das quais a gente recebeu informação e foi transformada em fisiologia dentro do córtex cerebral para que a gente pudesse senti-la e expressá-la. Quando a gente fala de sentimento, que não é emoção, a gente lida com uma coisa interna. Então nunca vai ser algo visível. A pessoa quando está com um sentimento ruim, a gente não sabe se ela está com um sentimento ruim. E é a mesma coisa, um sentimento bom. Tentar trazer esse sentimento em conjunto, coletivo, com as pessoas ou não. E aí se transforma em uma emoção, a qual todo mundo percebe e vê. Então a emoção ela precisa de um estímulo interno para poder aparecer. Já o sentimento ela recebe um estímulo externo, qual a gente não consegue perceber se a pessoa gostou ou não. Toda memória ela é ouvida ou vivida. Olha que legal, as emoções elas são reações neurais das quais a gente vive e o mais interessante é as quais a gente ouve. Então quando a gente ouve outras pessoas, a gente fica incomodado, logo a gente cria uma emoção. Vivenciar essas emoções também tem essa parte de sentir elas fisiologicamente pelo toque ou pelo cheiro, sentir as outras emoções através de ver algo, né? Então, quando falam que a pessoa é visual, auditiva ou sinestésica, ela só está gerando emoções através de uma informação da qual o corpo ela recebe. Por isso que a gente consegue perceber as emoções das pessoas. Com tudo isso, a gente consegue ter um conjunto de atitudes para que a gente possa evoluir a comunicação emocional das pessoas. E todas essas comunicações geram gatilhos. O que são gatilhos? São meios de comunicação através da atitude que fazem com que essas atitudes façam uma nova reação para ter uma nova memória, para que ela possa ser transformada numa reação neural, para ter uma emoção e aí sim você perceber se esse gatilho é bom ou é ruim. Quando a gente tem uma herança emocional, a gente tem um costume de defender, né? A gente conquistou ou a gente herdou algo que não é nosso. E a herança emocional vem ali. Por exemplo, angústias trazem, mas isso é tema para outro vídeo, mas as angústias elas trazem
situações das quais a gente não consegue prever ou a gente não consegue sentir para poder transferir elas. Então, a gente transfere angústias, a gente transfere sentimentos, a gente transfere até as emoções, porque a pessoa ela vê como você se sente em tal situação, então você fala assim, então nessa situação eu vou me comportar igual a minha mãe, meu pai, meu tio, minha avó, quem te criou. Se faz necessário ter essa herança. Então vem culturas, vem costumes, vem de tudo um pouco para que a gente não se modifique durante o tempo da vida. Dentro de casa a gente também tem esses costumes, essas comunicações através de atitudes. Um bom dia entre a família passa desapercebido, né? Mas é um costume legal de ter. Se você parar para ver como funciona um bom dia de um filho para um pai ou de um pai para um filho, porque o filho não se sente obrigado de falar bom dia, mas um pai gosta de ouvir isso, né? E do nada isso para. Por quê? Porque são costumes, heranças, cultura familiar. Então, como a gente constrói isso de volta? Se faz necessário ter esse ressentimento ou essa angústia para evitar de ter um problema posterior ou ter um transtorno. Então a gente começa a construir sentimentos antes de gerar um transtorno. Então, a primeira infância, a sua infância mesmo, a construção do seu ser, a meninez, não sei se chama assim, ou quando a gente tem aquela parte da transformação entre os 6 até os 10 anos ali, quando a gente começa a descobrir, explorar o mundo de uma forma mais individual. Então a gente acaba tendo essa significação de vida para que depois a gente tenha uma ressignificação. Que depois entre os 10 aos 15 anos, que é aquela faixa etária de mudança mesmo, é quando você já percebe que tudo é mais do mesmo e que você quer mudar o mesmo para mais. E aí vem toda essa dificuldade de não conseguir elaborar, executar melhores situações ou criar memórias, enfim. Então quando a gente tem uma herança emocional que a gente não entende, tenta ver os gatilhos, tenta ver o sentimento, tenta ver o que você sente, tenta entender primeiro. Não exponha em atitudes as suas heranças. Porque tem muita gente que tem uma herança positiva e não expõe esse meio de comunicação. Ter memórias boas com pessoas boas é criar heranças boas para o futuro. E não necessariamente só para filhos ou não, mas sim para que as pessoas saibam quem você é. Então herança nem sempre é de pai para filho, e sim é uma cadeia de necessidade de se comunicar. Então, atitudes são conjuntos de emoções que conectam sentimentos que a gente não vê entre pessoas. Então, se gostou desse conteúdo, se inscreve, compartilha, manda para alguém que precisa. Tudo que a gente coloca aqui é do coração para fora, nunca vai ser do achismo, é vivenciado por mim mesmo, tá? É isso aí, se cuida, continua aqui nesse planeta que a gente continua fazendo vídeo, beleza? Abraço.